Então, nessa página nós vamos ter duas partes. Primeiro eu vou fazer a parte do formulário, tá? Que ele vai pedir, né, o usuário e senha. Depois eu volto aqui para essa parte de cima, ok? Então vamos lá, HTML, o body, body e barra HTML. Vou colocar um título aqui, identificação do usuário. Vou criar um formulário, form name igual frm login, né, formulário de login, método igual a post, o action direcionando para essa mesma página aqui, tá? Por isso que eu coloquei ali o action vazio. Então quando o action está vazio, ele direciona para a mesma página, tá? Então barra form para fechar aqui, e aqui eu coloco por exemplo, ID input type igual text name txt id max length, colocar 40, size 40 também. E aqui uma quebra de linha, em seguida a senha. A senha vou colocar um input type password, ok? Não coloco o text porque senão minha senha vai ficar visível, tá? Por isso que eu uso o input type password, em que ele vai mostrar as bolinhas ao invés do texto aberto. Name txt senha max length (40), size 40. Ok. Aqui vou quebrar a linha de novo para poder colocar o botãozinho de submit. Input type igual button, name igual btn, ok. Value, vamos colocar aqui submit, ao invés de button é submit value, ok. E o value nós colocamos aqui entrar, ok. Então esse é o nosso formulário, tá? Então eu vou salvar ele aqui como index.php, certo? Tá aqui o nosso formulário. Muito bem, vamos ver aqui como que é o visual dele, ID e senha, tá? E eu vou entrar com usuário e senha e acessar aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui deixa eu tirar esses caracteres especiais aqui de acento, que senão vai ficar aparecendo errado lá na página. Aí, pronto. Então eu vou colocar aqui o ID e a senha, né? Então um ID de usuário e a senha aqui sendo mostrada de maneira oculta, né? Os caracteres ocultos. Ok, então esse é o formulário. Quando ele clicar em entrar, ele vai chamar a mesma página, certo? Passando o ID e a senha do usuário. Ok, então agora a gente vai fazer a parte de cima aqui, que é justamente a parte da autenticação. Tá? Então a gente vai verificar o seguinte, ó, if $,
post txt id for diferente de nada, e $post de txt senha também for diferente de nada, diferente de vazio, ele vai verificar o formulário, né? Ele vai fazer a verificação se o formulário passou os dados corretos do usuário. Então vamos lá. Para isso, né, eu vou fazer a conexão com o banco de dados. Então vamos lá. Vou pegar aqui um exemplo anterior que nós tínhamos feito. Vou pegar aqui a string de conexão, só para aproveitar. Faço a conexão com o banco. Ok. Minha string de consultas será, então vamos lá, select id, vírgula, senha, vírgula, nome from database aula tabela usuário from aula.usuário. A condição de seleção é que o ID do usuário tem que ser igual ao ID $post de txt id e end a senha do usuário tem que ser igual $post de txt senha. Então eu vou selecionar o ID, a senha e o nome da tabela usuário. A condição de seleção é que o ID tem que ser igual ao ID que o usuário forneceu e a senha também tem que ser igual à senha que o usuário forneceu. $result vai ser igual MySQL query. E aqui eu executo a consulta. Posso fazer a seguinte verificação: se a quantidade de registros retornados na consulta for maior do que 1, ou maior do que 0, desculpe, significa que o usuário foi encontrado. Então eu coloco se MySQL numRows, que é a função que verifica a quantidade de registros retornados na consulta, no result, for maior do que 0, significa que o usuário autenticado. Então eu coloco um comentário aqui: usuário existe, né? Dados corretos. Então, se o usuário existe e os dados estão corretos, eu crio a minha sessão. Ok? Então aqui eu vou criar. Então cria-se a sessão. Para isso, eu tenho que colocar aqui em cima o session start. Ok? Então nunca se esqueçam de sempre colocar session start quando trabalhar com sessões. Tá? Então session start, inicio a sessão aqui em cima. E aqui embaixo eu crio a variável de sessão $session, por exemplo, de usuário, vai receber o $post do ID. Ok? Ah, mas eu quero pegar o nome do usuário também. Não tem problema, você pode colocar aqui $,
é igual MySQL fetch object de $result. Com isso você vai pegar os registros, né, da consulta, mesma coisa. Então você coloca aqui $session de nome. Você pode colocar aqui $linha no campo nome. Com isso você vai armazenar o nome do usuário na seção, certo? Ok, então depois que você verificou aqui que o usuário existe, criou a seção, você pode direcionar o usuário para o menu, tá? Para isso você utiliza a funçãozinha header do PHP. Header de location, então você vai mandar o usuário para qual local? Então location menu.php, tá? Então ele vai chamar a página de menu.php, onde nós vamos colocar as opções que o usuário pode acessar lá. Muito bem, então isso vai ocorrer caso o usuário esteja válido, né? Foi validado com sucesso. Caso contrário, então coloco aqui um else. Então esse else aqui é caso o usuário incorreto. Então caso o usuário esteja incorreto, o que ele vai fazer? Você pode criar aqui uma seção com uma mensagem para mostrar aqui embaixo, né? Por exemplo, $session msg, mensagem, recebe usuário incorreto, só para o usuário saber o que aconteceu, tá? Usuário incorreto. E aqui embaixo, né, você pode verificar. Então, se ele, aqui em cima, se ele digitou o ID e digitou a senha, ele acessa aqui. Aí você pode verificar aqui, né? Caso ele não tenha digitado, ele já vai cair direto nessa página aqui, ok? Então você já pode colocar aqui um eco, né? Colocando a mensagem de erro, tá? $session msg. Então ele vai mostrar essa mensagem de erro aqui, caso ele não seja autenticado, tá?